Pense comigo, quantas vezes você se ajoelhou para orar e sentiu que suas palavras simplesmente se perdiam no ar? Como se estivesse falando sozinho, sem nenhuma resposta, sem nenhum sinal de que Deus estivesse ouvindo. Talvez você tenha orado pedindo direção, mas a resposta nunca veio. Ou talvez tenha clamado por um milagre, mas tudo continuou do mesmo jeito. É frustrante, não é? Você se esforça, dedica tempo à oração, tenta ser fiel, mas parece que algo não está funcionando. Será que tem algo que estamos deixando passar antes de começarmos a orar? C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos, refletiu muito sobre isso. E o que ele descobriu pode mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus. Imagine que você está prestes a encontrar alguém extremamente importante, alguém cujo conselho pode mudar o rumo da sua vida. Você chegaria a essa conversa de qualquer jeito, sem se preparar, falando qualquer coisa sem pensar? Claro que não. Você estaria atento, escolheria bem suas palavras, ouviria com respeito e tentaria absorver cada detalhe do que essa pessoa dissesse. Mas por que, então, tratamos nossa conversa com Deus de maneira tão diferente? Muitas vezes, oramos com pressa, distraídos, sem nem mesmo refletir sobre o que estamos dizendo. E depois, nos perguntamos por que nossa oração parece vazia. Mas e se houvesse algo que pudéssemos fazer antes de orar para realmente sentir a presença de Deus? Algo que preparasse nosso coração para um encontro verdadeiro com Ele? Antes de mais nada, precisamos entender que a oração não é um simples monólogo, mas um diálogo real. No entanto, para que esse diálogo aconteça, é preciso estar disposto a ouvir tanto quanto a falar. Mas ouvir Deus não é como ouvir qualquer pessoa. O silêncio dele pode ser ensurdecedor se não estivermos preparados para compreendê-lo. C.S. Lewis dizia que Deus muitas vezes nos fala através do silêncio, e esse silêncio não é ausência, mas uma forma de chamar nossa atenção. Quando estamos em meio a tantas distrações, esperando que Deus fale de forma audível, podemos estar ignorando a maneira como Ele realmente quer se comunicar. Será que já paramos para pensar que talvez Deus esteja falando conosco o tempo todo, mas estamos ocupados demais para perceber? Lewis nos ensina que, antes de orarmos, precisamos silenciar não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. Isso significa desligar o ruído mental, as preocupações que nos distraem, os desejos que insistimos em colocar acima da vontade de Deus. Quantas vezes já começamos uma oração sem ao menos parar para pensar no que realmente queremos dizer? Como se estivéssemos apenas recitando frases decoradas, sem dar espaço para que Deus realmente participe da conversa. O primeiro passo para uma oração profunda e significativa é entrar nela com um coração tranquilo e receptivo, pronto para ouvir, não apenas para falar. Mas como fazer isso na prática? Um dos métodos mais eficazes é reservar um momento de silêncio antes de começar a orar. Não apenas um silêncio externo, mas um silêncio interno, um estado de entrega. Experimente fechar os olhos e simplesmente respirar fundo, sem pressa, sem palavras, apenas permitindo que sua mente desacelere. Isso pode parecer estranho no início, mas é um passo poderoso para criar um espaço onde Deus possa se manifestar. Você já tentou isso alguma vez? Se não, experimente da próxima vez que for orar e veja a diferença. Antes de começar a falar, antes de pedir qualquer coisa, antes mesmo de agradecer, apenas fique ali, em silêncio, na presença de Deus. Você pode se surpreender com o que acontece. Outra coisa importante que Lewis nos ensina é que a oração deve ser sincera. Parece óbvio, mas pense bem. Quantas vezes dizemos palavras na oração que não correspondem ao que realmente sentimos? Quantas vezes dizemos, seja feita a tua vontade, mas lá no fundo queremos que Deus faça exatamente o que estamos pedindo?
Ou então dizemos que confiamos, mas passamos o resto do dia cheios de ansiedade, tentando resolver as coisas do nosso jeito. Deus conhece nosso coração e Ele prefere uma oração honesta, mesmo que imperfeita, a belas palavras vazias. Lewis dizia que Deus quer que sejamos autênticos, que falemos com Ele como falaríamos com um amigo próximo, sem máscaras, sem frases prontas, sem medo de admitir nossas fraquezas. Você já se sentiu assim em oração? Como se estivesse tentando dizer o que acha que Deus quer ouvir e não o que realmente está no seu coração? Se sim, então talvez seja a hora de mudar isso. Pense em um relacionamento humano. Se você tivesse um amigo com quem só conversasse de forma superficial, sem nunca abrir seu coração de verdade, essa amizade cresceria? Provavelmente não. Com Deus é a mesma coisa. Se queremos sentir sua presença, precisamos nos aproximar dele de forma sincera, transparente, sem medo de expor nossas dúvidas, nossos medos, nossas falhas. E isso nos leva a um ponto fundamental: o quanto realmente acreditamos que Deus nos ouve. Será que nossas orações não parecem vazias, porque no fundo temos dúvidas se elas fazem alguma diferença? C.S. Lewis dizia que a fé na oração não é apenas acreditar que Deus pode responder, mas estar disposto a aceitar a resposta dele, mesmo que não seja a que esperamos. Isso é um grande desafio, porque muitas vezes queremos uma resposta específica e quando ela não vem, sentimos que Deus nos ignorou. Mas será que Ele realmente ignorou? Ou será que respondeu de uma forma que não conseguimos perceber? O segredo aqui é aprender a confiar. Confiar que Deus sempre ouve, que Ele sempre responde, mas que sua resposta pode não ser imediata ou da forma como imaginamos. E essa confiança começa antes mesmo da oração. Começa no momento em que decidimos nos aproximar dele, não apenas para pedir algo, mas para conhecê-lo melhor, para aprender a ouvir sua voz, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Se você pudesse mudar algo na sua vida de oração, o que seria? Você gostaria de sentir mais a presença de Deus? Gostaria de ter mais certeza de que Ele te ouve? Se sim, então talvez a resposta esteja justamente nesse primeiro passo: preparar o coração antes de começar a orar, aprender a ouvir antes de falar, entrar na oração com a mente e o espírito realmente abertos para a presença de Deus. Agora me conta, você já tentou ficar em silêncio antes da oração? Já percebeu alguma diferença quando começou a orar de forma mais sincera? Quero saber a sua experiência. Deixe seu comentário. Quando se trata de oração, muitos acreditam que basta fechar os olhos e começar a falar. No entanto, C.S. Lewis nos mostra que há um aspecto essencial que antecede as palavras: a disposição do coração. Se pararmos para analisar, quantas vezes iniciamos uma oração com pressa, como se estivéssemos cumprindo um dever e não estabelecendo um verdadeiro diálogo com Deus? O ritmo acelerado da vida moderna nos faz querer respostas imediatas, mas a espiritualidade não segue a lógica do imediatismo. Deus não é um atendente que responde às nossas demandas no momento em que pedimos. E tratar a oração como um simples pedido de soluções pode nos distanciar da verdadeira essência desse ato. Quando nos aproximamos de Deus sem um coração realmente voltado para Ele, estamos apenas recitando palavras vazias. Mas como preparar nosso interior para que a oração não seja um ato mecânico? Um dos grandes desafios enfrentados por muitos cristãos é a luta contra a distração. Quantas vezes você já tentou orar e, de repente, se pegou pensando na lista de tarefas do dia, em problemas pendentes ou até mesmo em coisas triviais? É como se sua mente te levasse para todos os lugares, menos para a presença de Deus. Isso acontece porque muitas vezes entramos na oração carregando um excesso de preocupações sem antes fazer algo essencial: entregar tudo isso nas mãos dele. A mente humana funciona de forma inquieta, sempre buscando resolver as coisas do seu jeito.
No entanto, antes de falar com Deus, precisamos aprender a esvaziar esse excesso de pensamentos. Imagine uma mesa desorganizada, cheia de papéis espalhados, livros empilhados e objetos soltos. Se você quiser trabalhar ali, precisará primeiro limpar o espaço. Da mesma forma, se queremos que a oração seja eficaz, precisamos organizar a nossa mente, colocando diante de Deus tudo aquilo que nos impede de focar nele. C.S. Lewis acreditava que a oração não deveria ser um momento de pressa, mas de rendição. Isso significa que antes mesmo de começarmos a falar, precisamos aprender a confiar. Quando levamos nossas preocupações para Deus, mas continuamos carregando a ansiedade, é como se não tivéssemos realmente entregue nada a Ele. Pense em quantas vezes você já orou sobre um problema e logo depois voltou a sentir a mesma angústia. Isso não quer dizer que a oração não funcionou, mas sim que a entrega não foi completa. Orar é um ato de dependência, um reconhecimento de que não temos o controle absoluto sobre a vida. No entanto, muitas vezes, tentamos manter o controle e apenas pedimos que Deus resolva as coisas do nosso jeito. Lewis enfatizava que a oração verdadeira não busca apenas uma resposta, mas uma transformação interior. Isso significa que antes mesmo de recebermos o que pedimos, já somos moldados pela experiência de estar na presença de Deus. Se olharmos para a vida de Jesus, veremos que ele constantemente se retirava para orar. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele dedicava tempo para estar sozinho com o Pai. Isso nos mostra que a oração não é uma formalidade, mas uma necessidade. Mas você já parou para pensar que Jesus não orava apenas para pedir coisas? Ele orava para se fortalecer, para se alinhar com a vontade do Pai, para encontrar direção. Muitas vezes, só buscamos a oração quando estamos em dificuldades, mas esquecemos que ela deve ser um hábito constante, um meio de nos manter conectados com Deus, independentemente das circunstâncias. Imagine como seria sua vida se a oração não fosse apenas um pedido de ajuda, mas um momento de realinhamento, um instante em que sua alma se aquieta e encontra refúgio na presença divina. Isso muda completamente a forma como nos aproximamos de Deus. Não estamos ali apenas para buscar soluções, mas para fortalecer nossa relação com Ele. Uma das coisas que mais impactam na jornada espiritual de alguém é a forma como encara o silêncio de Deus. Quando oramos, esperamos respostas rápidas, e quando elas não vêm, começamos a duvidar. C.S. Lewis abordou essa questão de maneira profunda, mostrando que o silêncio divino não significa ausência, mas um convite para aprofundarmos nossa fé. Muitas vezes, Deus não responde da forma que queremos, porque Ele está nos ensinando a confiar, a esperar, a amadurecer. Se todas as respostas viessem de imediato, nunca aprenderíamos a desenvolver a paciência e a dependência. Deus não age no nosso tempo, mas no tempo certo. Pense em momentos da sua vida em que algo não aconteceu como você queria, mas depois você percebeu que foi para o seu bem. Quantas vezes achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas no fim, Deus nos surpreende com algo muito maior? Isso acontece porque Ele vê além do que conseguimos enxergar. Orar com essa consciência muda tudo. Não estamos ali para ditar ordens a Deus, mas para abrir espaço para que sua vontade prevaleça. Se você realmente deseja uma vida de oração profunda, precisa começar com uma mudança de mentalidade. Antes de dobrar os joelhos e começar a falar, faça um exercício. Pergunte a si mesmo por que você está orando. Qual é o seu verdadeiro propósito? Você está buscando apenas respostas ou deseja estar mais perto de Deus? Essa reflexão pode fazer toda a diferença. Às vezes, oramos esperando um resultado específico, mas esquecemos que o maior presente da oração não é a resposta em si, mas a presença de Deus em nossa vida. Isso transforma a forma como enfrentamos desafios, como lidamos com a espera e como enxergamos o silêncio dele.
Quando entendemos que a oração não é um simples pedido, mas um encontro, deixamos de encará-la como uma obrigação e passamos a vê-la como um privilégio. Agora eu quero saber de você. Qual foi o momento em que você sentiu que sua oração foi realmente ouvida? Ou então, qual foi a maior lição que Deus já te ensinou através da espera? Me conta nos comentários. A oração é um dos maiores privilégios que temos, mas ao mesmo tempo pode ser um dos maiores desafios. Não porque Deus seja inacessível, mas porque nossa própria mente e coração nem sempre estão preparados para esse encontro. Muitas vezes, oramos esperando sentir algo extraordinário, uma sensação clara da presença divina, mas quando isso não acontece, nos frustramos. Será que estamos esperando sentir algo para só então acreditar que Deus está presente? C.S. Lewis nos ensina que a fé não pode depender de emoções passageiras. Há dias em que oramos e sentimos paz imediata, mas há outros em que parece que nada mudou. No entanto, isso não significa que Deus não está ouvindo. A oração não depende do que sentimos no momento, mas da convicção de que estamos diante de um Deus que sempre nos ouve, independentemente do que percebemos no instante da oração. Muitos cristãos desistem de orar porque acham que não têm as palavras certas ou que suas orações não são bonitas o suficiente. Mas Deus não está interessado na eloquência das palavras, e sim na sinceridade do coração. Você já percebeu que algumas das orações mais poderosas da Bíblia são extremamente simples? Quando Pedro estava afundando no mar, ele não fez uma oração longa e elaborada. Ele simplesmente clamou: Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente o segurou. Isso nos ensina que Deus não espera discursos complexos, mas sim um coração que verdadeiramente busca sua presença. Quando entendemos isso, tiramos de nós a pressão de orar certo e passamos a orar de forma mais genuína. O mais importante não é a estrutura das palavras, mas sim o desejo real de se conectar com Deus. Outro ponto essencial é compreender que a oração não é apenas sobre nós. Muitas vezes, nos aproximamos de Deus apenas para falar sobre nossas necessidades, mas esquecemos que a oração também é um ato de adoração. Imagine um relacionamento onde uma pessoa só fala sobre si mesma o tempo todo, sem nunca demonstrar interesse no outro. Esse vínculo dificilmente seria profundo, porque faltaria reciprocidade. Na oração, é parecido. Se só nos lembramos de Deus quando precisamos de algo, estamos tratando nosso relacionamento com Ele de forma superficial. Quando incluímos gratidão e louvor na oração, algo muda dentro de nós. Passamos a enxergar não apenas o que falta, mas tudo o que já temos. E isso gera uma transformação profunda, porque nos ensina a confiar mais. C.S. Lewis nos lembra que muitas vezes o que muda através da oração não é a situação, mas o nosso próprio coração. Existe algo que precisamos aceitar. Nem sempre Deus vai responder como queremos. Isso pode ser difícil de lidar, porque nossa natureza humana deseja controle, quer entender tudo, quer que as respostas venham de forma clara e imediata. Mas Deus não é limitado pela nossa visão curta do presente. Ele vê além, Ele sabe o que é melhor para nós mesmo quando não compreendemos. Às vezes, achamos que uma porta fechada significa que Deus não nos ouviu, mas na verdade pode ser justamente o contrário. Ele nos ouviu e, por amor, está nos protegendo de algo que não enxergamos agora. Se você olhar para trás, quantas vezes algo que parecia ruim na hora acabou sendo uma bênção depois? Deus responde de 3 formas: sim, não e espere. O problema é que muitas vezes não estamos preparados para ouvir um não ou um espere. Queremos o sim imediato, porque temos pressa. Mas quando confiamos em Deus de verdade, aprendemos a aceitar qualquer resposta, porque sabemos que Ele está no controle. A espera é um dos aspectos mais difíceis da oração, porque exige paciência e confiança.
O silêncio de Deus pode nos ensinar muito mais do que uma resposta imediata. Nos ensina a depender, a amadurecer, a desenvolver perseverança. Imagine se tudo o que pedíssemos fosse concedido na mesma hora. Nunca aprenderíamos a confiar, nunca exercitaríamos a fé. A fé verdadeira se fortalece no silêncio, na espera, na certeza de que mesmo sem ver, Deus está agindo. É nesses momentos que crescemos espiritualmente. Se todas as respostas viessem instantaneamente, nossa relação com Deus poderia se tornar apenas interesseira, baseada em pedidos atendidos e não em uma conexão real. Deus deseja que nossa fé seja sólida, que continuemos buscando sua presença independentemente das circunstâncias. Se você já passou por um período em que parecia que Deus estava em silêncio, saiba que Ele não estava distante. Ele estava te ensinando a confiar. A oração é uma prática que exige constância. Não podemos esperar que um único momento de conversa com Deus transforme toda a nossa vida se não cultivamos esse hábito diariamente. A oração precisa ser algo presente na nossa rotina, como um alimento espiritual que fortalece nossa alma. E para isso, é importante criar um ambiente propício. Você já tentou estabelecer um horário fixo para orar? Já separou um local onde possa estar em silêncio, longe das distrações? Pequenas mudanças na forma como nos preparamos para a oração podem fazer uma grande diferença na profundidade do nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes queremos sentir a presença dele, mas não estamos dispostos a criar tempo para estar com ele. Se queremos ter uma vida espiritual forte, precisamos priorizar esse momento. A oração, para muitos, se tornou algo automático, um hábito que se repete sem que haja um verdadeiro envolvimento. Quantas vezes você já se pegou orando sem realmente prestar atenção nas palavras que dizia, como se fosse apenas um discurso ensaiado, algo que sai da boca, mas não do coração? A verdade é que a oração não foi criada para ser apenas uma repetição de frases, mas um momento de encontro com Deus. Quando oramos sem consciência do que estamos dizendo, perdemos a profundidade dessa conexão. C.S. Lewis nos ensina que Deus deseja que sejamos autênticos diante dele, que expressemos nossas emoções reais e não apenas o que achamos que deveríamos dizer. Imagine um pai que só ouve frases padronizadas de seu filho, sem nunca ouvir um desabafo sincero, uma conversa espontânea. Isso não criaria um relacionamento profundo. Da mesma forma, Deus deseja ouvir quem realmente somos, com todas as nossas dúvidas, alegrias, medos e anseios. Muitos acreditam que precisam encontrar as palavras perfeitas para orar, mas isso é um engano. Deus não está interessado em discursos bem elaborados, e sim em um coração genuíno. Não há necessidade de construir frases sofisticadas ou tentar impressionar. Algumas das orações mais poderosas são extremamente simples, mas vêm de um coração quebrantado. Se você está cansado, diga isso a Deus. Se está com medo, confesse a Ele. Se está confuso, peça clareza. Não há uma fórmula que deva ser seguida rigidamente, mas sim uma disposição sincera para abrir o coração diante dele. Lewis enfatizava que a oração não muda Deus, mas nos muda. Ela transforma nossa forma de enxergar a vida, alinha nossa mente e emoções com a vontade do Pai e nos dá forças para continuar, mesmo nos momentos mais difíceis. A relação com Deus não deve ser baseada apenas no que Ele pode fazer por nós, mas no desejo genuíno de conhecê-lo. Muitas vezes, procuramos Deus apenas quando precisamos de algo. Oramos intensamente quando estamos diante de um problema, mas quando as coisas se estabilizam, a frequência e intensidade da nossa oração diminuem. Isso revela que talvez nossa motivação esteja errada. Deus não é apenas um solucionador de problemas. Ele é Pai, é amigo, é conselheiro. A oração não é um meio de manipular Deus para que Ele faça o que queremos, mas um caminho para que possamos compreender o que Ele deseja para nós. É um espaço onde aprendemos a ouvir, não apenas a falar.
E esse é um dos maiores desafios: aprender a esperar e confiar. Muitas vezes, Deus não responde de imediato porque quer nos ensinar algo no processo. Ele deseja que desenvolvamos paciência, fé e uma dependência verdadeira dele. Se tudo acontecesse no momento em que pedimos, nunca exercitaríamos a perseverança. Quantas vezes oramos pedindo algo e depois de um tempo percebemos que o que queríamos não era realmente o melhor para nós. Deus vê além do que conseguimos enxergar. Ele sabe o que nos espera no futuro, conhece os caminhos que devemos trilhar e o que pode nos desviar. Por isso, quando uma oração parece não ter sido respondida, pode ser que Ele esteja nos protegendo, mas nem sempre entendemos isso no momento. É frustrante esperar, querer algo e não ver nenhum sinal de resposta. A questão é, será que estamos buscando apenas o que queremos ou estamos dispostos a aceitar o que Deus quer para nós? Confiar nele significa descansar, sabendo que, mesmo sem entender tudo agora, Ele tem o melhor para a nossa vida. A fé verdadeira não está apenas em acreditar que Deus pode fazer, mas em continuar confiando quando Ele não faz da maneira que esperamos. C.S. Lewis falava sobre como a oração nos prepara para aceitar a vontade de Deus. Ele dizia que, ao orarmos, não devemos apenas pedir mudanças externas, mas também estar abertos para que algo mude dentro de nós. Muitas vezes queremos que as circunstâncias mudem, mas não queremos mudar nossa maneira de agir, de pensar, de reagir. A oração não é apenas uma ferramenta para transformar o mundo ao nosso redor, mas um instrumento que nos transforma por dentro. Por isso, antes de pedir que Deus resolva algo, é importante perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através disso? Essa simples pergunta pode mudar completamente a forma como encaramos as dificuldades e pode nos tornar mais sensíveis à direção de Deus. A espera é um dos maiores testes da fé, porque nos força a confiar em algo que não podemos ver. Nos força a depender, a acreditar que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece parado. O tempo dele não é o mesmo que o nosso, e aceitar isso pode ser difícil. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, mas Deus trabalha de maneira diferente. Ele molda, prepara, conduz no tempo certo. Olhando para trás, quantas vezes você percebeu que algo que demorou para acontecer veio no momento exato? Que se tivesse vindo antes, talvez você não estivesse pronto para receber? Deus sabe a hora de abrir portas, e quando Ele abre, nada pode impedir. O problema é que queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, e quando isso não acontece, duvidamos. Mas se realmente confiamos, precisamos aprender a descansar, a entender que Ele está no controle. Agora, quero saber de você. Qual foi o momento em que você teve que confiar em Deus, mesmo sem entender o que Ele estava fazendo? Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. A oração é uma jornada, não um evento isolado. Muitas pessoas enxergam a oração como algo que se faz apenas em momentos específicos, quando surge uma necessidade urgente ou quando a dor se torna insuportável. Mas o verdadeiro poder da oração não está em uma súplica ocasional, e sim na constância. C.S. Lewis nos ensina que a oração deve ser um estilo de vida, uma conversa contínua com Deus. Isso significa que não devemos limitar nossa comunhão com Ele a momentos de desespero, mas sim desenvolver um relacionamento diário. Quando entendemos isso, percebemos que orar não é apenas uma ação pontual, mas um processo contínuo de transformação. Quanto mais falamos com Deus, mais aprendemos a ouvi-lo. E quando ouvimos, começamos a enxergar as coisas com mais clareza. O silêncio de Deus é uma das coisas que mais inquieta aqueles que oram. Afinal, oramos porque queremos respostas, porque buscamos direção, porque ansiamos por um sinal. E quando nada acontece? O que fazer quando parece que estamos falando sozinhos? C.S.
Lewis abordava essa questão de forma profunda, mostrando que Deus nem sempre nos responde como esperamos, mas isso não significa que Ele não está agindo. O silêncio não é uma ausência, mas um convite para aprofundarmos nossa fé. Se Deus nos desse tudo de imediato, nunca aprenderíamos a confiar. A fé verdadeira se fortalece justamente nos períodos em que não vemos nada acontecendo. É fácil confiar quando tudo está fluindo bem, mas e quando as portas parecem fechadas? A oração nos ensina a descansar, a entender que há coisas que fogem do nosso controle e que Deus está no comando, mesmo quando não conseguimos perceber. A forma como encaramos a oração influencia diretamente nossa caminhada espiritual. Se a enxergamos apenas como um meio de pedir coisas, corremos o risco de nos frustrar quando a resposta não vem como queremos. Mas se entendemos que a oração é, antes de tudo, uma conexão com Deus, aprendemos a orar não apenas para obter algo, mas para estar na presença dEle. O simples ato de orar já é transformador. Quando falamos com Deus, algo muda dentro de nós, independentemente da resposta. Lewis nos lembra que muitas vezes a oração não altera a realidade ao nosso redor, mas muda a forma como lidamos com ela. Nos dá força, paz, discernimento. Quando colocamos nossas angústias diante de Deus, mesmo que a situação permaneça a mesma, nós nos tornamos diferentes. Ficamos mais confiantes, menos ansiosos, mais dispostos a esperar pelo tempo certo. A forma como nos preparamos para a oração também faz toda a diferença. Imagine um atleta que precisa competir em uma prova importante. Ele não simplesmente aparece e começa a correr. Antes disso, ele treina, se alonga, prepara seu corpo. Com a oração, não é diferente. Se queremos que nossa oração seja profunda, precisamos nos preparar para esse momento. Isso pode ser feito de várias formas, criando um ambiente tranquilo, reservando um tempo específico, lendo a palavra antes de começar. Mas o mais importante é a atitude do coração. Se entramos na oração cheios de distrações, sem realmente nos voltarmos para Deus, corremos o risco de apenas recitar palavras vazias. Mas quando nos aproximamos dele, com um coração disposto, tudo muda. A presença de Deus não depende da nossa emoção no momento, mas da nossa entrega. Outro aspecto fundamental da oração é a sinceridade. Deus já sabe o que se passa em nosso coração, então não faz sentido tentar esconder algo dele. Às vezes, temos medo de dizer certas coisas em oração porque achamos que seria errado admitir nossos medos, nossas dúvidas, nossa frustração. Mas Deus não se ofende com a verdade. Pelo contrário, Ele deseja que sejamos transparentes. C.S. Lewis dizia que a oração deveria ser um reflexo do que realmente sentimos, e não apenas do que achamos que deveríamos sentir. Se estamos aflitos, devemos dizer isso a Deus. Se estamos confusos, podemos admitir. Se há algo que não entendemos, podemos perguntar. Não há necessidade de formalidades excessivas, de tentar encontrar as palavras perfeitas. O que importa é que a oração seja real. A oração também nos ensina sobre gratidão. Muitas vezes, estamos tão focados no que falta que esquecemos de agradecer pelo que já temos. E a gratidão muda tudo. Quando começamos a orar reconhecendo as bênçãos que já recebemos, nosso coração se enche de paz. Em vez de apenas pedir, aprendemos a valorizar. Isso nos ajuda a confiar mais, porque nos lembra que Deus já cuidou de nós antes e continuará cuidando. Você já experimentou começar uma oração apenas agradecendo, sem pedir nada? É um exercício poderoso. Quando fazemos isso, percebemos quantas coisas já foram respondidas, quantos livramentos já tivemos, quantas bênçãos já foram derramadas sobre nós, sem nem termos percebido. Isso fortalece nossa fé e nos ajuda a esperar com mais paciência pelas respostas que ainda não vieram. Agora eu quero saber de você.
Você já experimentou orar de uma forma mais sincera, sem seguir um roteiro, apenas abrindo seu coração? Como foi essa experiência? A oração não é apenas um momento de conversa com Deus, mas um reflexo da nossa própria fé. Muitas vezes, oramos esperando respostas imediatas, e quando elas não vêm, começamos a duvidar. Mas será que confiamos em Deus apenas quando as coisas acontecem do nosso jeito? Ou estamos dispostos a confiar mesmo quando tudo parece silencioso? C.S. Lewis nos ensina que a fé verdadeira não se baseia em sinais visíveis, mas na certeza de que Deus está agindo mesmo quando não conseguimos enxergar. A oração nos ensina a esperar, a depender, a descansar em Deus. No entanto, esperar não é algo fácil. Nossa mente quer resolver tudo, quer entender cada detalhe, quer prever o futuro. Mas Deus não nos dá um mapa completo. Ele nos dá um passo de cada vez. E é justamente aí que entra a oração. Ela nos mantém conectados com Ele, mesmo quando não temos todas as respostas. O grande erro de muitas pessoas é acreditar que se uma oração não for atendida da maneira esperada, significa que Deus não ouviu. Mas o fato de não vermos uma resposta imediata não significa que nada está acontecendo. Muitas vezes, Deus já está trabalhando, mas de uma forma diferente da que imaginamos. É como uma planta que cresce debaixo da terra antes de brotar para fora. Apenas porque ainda não vemos o resultado, não significa que não há um processo acontecendo. E se em vez de pedirmos apenas pelo que queremos, começássemos a pedir para enxergar o que Deus está fazendo? Se ao invés de exigirmos respostas rápidas, pedíssemos paciência para esperar pelo tempo certo? C.S. Lewis acreditava que a oração não deveria ser usada para mudar Deus, mas para mudar a nós mesmos. Isso significa que a verdadeira transformação começa quando entendemos que Deus sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos os seus planos. Outra coisa que precisamos compreender é que a oração não é uma troca de favores. Não funciona como um sistema de recompensas onde, se orarmos certo, Deus nos dará o que queremos. Deus não responde baseado no que merecemos, mas sim no que Ele sabe que precisamos. Isso significa que muitas vezes Ele pode negar algo que estamos pedindo porque vê um risco que ainda não percebemos. Pode parecer frustrante no momento, mas quantas vezes você já olhou para trás e percebeu que algo que queria muito teria te levado para um caminho errado? Isso nos mostra que a oração não é sobre convencer Deus, mas sobre confiar nele. Confiar que mesmo quando Ele diz não, Ele continua sendo bom. Confiar que, mesmo quando nos pede para esperar, Ele está preparando algo maior. Confiar que, mesmo quando não entendemos, Ele está nos guiando na direção certa. A oração também nos ensina sobre humildade. Muitas vezes, pedimos algo a Deus e já esperamos uma resposta do jeito que imaginamos. Mas será que estamos realmente abertos para a vontade dEle? Ou só queremos que Ele faça o que estamos pedindo? C.S. Lewis falava sobre a importância de orar sem imposições, sem tentar manipular Deus com nossas próprias expectativas. Deus não é um gênio da lâmpada, Ele é um pai. E um pai não dá tudo o que um filho pede, mas sim o que é melhor para ele. Se uma criança pede para brincar com fogo, um bom pai não permite. Da mesma forma, se estamos pedindo algo que não será bom para nós no longo prazo, Deus pode nos dizer não. Mas será que aceitamos essa resposta com gratidão? Ou nos frustramos porque não saiu como esperávamos? A verdadeira fé é aquela que confia mesmo sem entender, que se alegra mesmo quando a resposta não é a que desejamos, que descansa sabendo que Deus vê além do que conseguimos enxergar. Além de tudo isso, a oração nos ensina sobre rendição. Existe um momento em que precisamos parar de lutar com nossas próprias forças e simplesmente entregar. Quantas vezes ficamos insistindo, tentando resolver tudo do nosso jeito, sem perceber que estamos nos desgastando à toa?
A oração nos convida a abrir mão do controle, a parar de segurar algo que não está em nossas mãos. Isso não significa desistir, mas sim confiar. Significa dizer: Senhor, eu não sei como isso vai se resolver, mas eu sei que Tu sabes. E essa é uma das maiores demonstrações de fé. Muitas vezes, Deus espera que cheguemos a esse ponto, porque é nesse momento que Ele age. Quando largamos a necessidade de controlar tudo e apenas confiamos, encontramos uma paz que vai além do entendimento humano. A paz que vem da certeza de que Deus está no comando. Agora, quero saber de você. Você já viveu uma experiência em que Deus respondeu de um jeito completamente diferente do que você esperava, mas no fim percebeu que foi melhor assim? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu confio em Deus, e compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão. A oração é um dos atos mais poderosos que podemos praticar, mas para muitos ela ainda parece um mistério. Existe uma grande diferença entre simplesmente repetir palavras e realmente se conectar com Deus. Muitas vezes nos aproximamos dele carregando preocupações, angústias, incertezas, mas sem realmente abrir espaço para ouvir o que Ele tem a dizer. Oramos, mas logo após dizermos amém, já nos levantamos e seguimos a vida como se nada tivesse acontecido. C.S. Lewis nos lembra que a oração não é um ritual mecânico, mas um encontro. E encontros de verdade deixam marcas, transformam, geram mudanças. Se oramos e continuamos exatamente da mesma maneira, talvez seja a hora de perguntar: estamos apenas falando ou realmente nos conectando? Porque uma oração verdadeira não nos deixa iguais. Muitas vezes, buscamos na oração apenas um meio para que nossas vontades sejam atendidas. Queremos que Deus resolva nossos problemas, mude as situações difíceis, abra portas que parecem fechadas. Mas será que estamos dispostos a deixar que Ele trabalhe também dentro de nós? Deus pode transformar circunstâncias, mas antes de tudo, Ele quer nos transformar. O que adianta recebermos uma bênção, mas continuarmos os mesmos? O que adianta termos respostas rápidas se nossa fé continua frágil? A oração não deve ser um meio de manipular Deus, mas sim de permitir que Ele nos molde. Isso começa com um coração disponível, pronto para receber o que Ele tem a ensinar. O silêncio de Deus é algo que desafia a fé de muitas pessoas. Quando oramos e não vemos mudanças imediatas, é fácil pensar que Ele não nos ouviu. Mas será que a oração se trata apenas de receber respostas visíveis? C.S. Lewis nos ensina que Deus não é um funcionário que precisa nos dar satisfação sobre tudo. Ele é soberano e age no tempo certo. O problema é que muitas vezes queremos que Ele siga o nosso cronograma, quando na verdade é Ele quem estabelece os tempos e as estações. Se Deus nos desse tudo exatamente quando pedimos, nossa fé nunca se desenvolveria. Não aprenderíamos a confiar, a esperar, a crescer espiritualmente. E é por isso que a oração não pode ser baseada apenas no que sentimos. Existem dias em que oramos e sentimos paz instantaneamente, mas também existem dias em que parece que nada mudou. O verdadeiro teste da fé é continuar orando, mesmo quando as emoções não acompanham. É permanecer firme, mesmo quando as respostas parecem distantes. A relação que temos com Deus na oração reflete a forma como o enxergamos. Se o vemos apenas como alguém que deve nos atender, nossa vida espiritual será superficial e cheia de frustrações. Mas se o enxergamos como Pai, como aquele que nos ama e deseja o melhor para nós, então nossa confiança nele se fortalece. Quando uma criança pede algo ao pai, ela pode não entender por que recebe um não ou um espere, mas com o tempo percebe que o pai sabia o que estava fazendo. Assim é com Deus.
Nem sempre entenderemos suas razões no momento, mas se confiarmos, mais tarde veremos que ele estava nos guiando pelo melhor caminho. O problema é que queremos compreender tudo agora, queremos explicações imediatas. Mas a fé não se baseia na compreensão total, e sim na confiança de que Deus sabe o que está fazendo. Muitas pessoas acham difícil orar porque se sentem indignas. Pensam que precisam estar em um certo nível espiritual antes de falar com Deus, como se Ele só ouvisse aqueles que são perfeitos. Mas a oração não é para os que se sentem prontos, e sim para aqueles que reconhecem sua necessidade. Deus não espera que venhamos a Ele com tudo resolvido, mas sim que venhamos como estamos. Jesus nunca rejeitou aqueles que se aproximaram dele com sinceridade. Pelo contrário, Ele acolheu, ouviu, respondeu. O que importa não é o quão bem sabemos orar, mas o quão honestos somos diante dele. A melhor oração não é aquela que impressiona, mas aquela que vem do fundo da alma, sem máscaras, sem medo, sem tentar parecer algo que não somos. Outra lição valiosa sobre a oração é que ela não precisa acontecer apenas em momentos específicos. Muitas vezes, achamos que orar é algo que fazemos apenas quando estamos de joelhos, em silêncio, com as mãos postas. Mas a oração pode ser algo contínuo. Podemos conversar com Deus em qualquer momento do dia. Enquanto dirigimos, trabalhamos, caminhamos, podemos expressar nossos pensamentos a Ele sem a necessidade de um ambiente formal. Claro, momentos de intimidade profunda na presença de Deus são importantes, mas isso não significa que nossa comunicação com Ele deva ser limitada a esses instantes. Deus está presente o tempo todo e Ele nos ouve onde quer que estejamos. Quando entendemos isso, a oração deixa de ser apenas um ato isolado e se torna parte da nossa vida. Agora eu quero saber de você. Você já experimentou orar em momentos inesperados, fora dos padrões tradicionais, e sentiu Deus falando ao seu coração? Se essa mensagem te tocou, escreva nos comentários. A oração é um mistério profundo, mas ao mesmo tempo algo acessível a todos. Não há requisitos específicos para orar, nenhuma condição especial além de um coração sincero. No entanto, muitas pessoas ainda carregam dúvidas sobre se estão orando corretamente ou se Deus realmente as ouve. Isso acontece porque muitas vezes associamos a oração a um conjunto de regras, quando na verdade ela é uma expressão da nossa fé. C.S. Lewis nos lembra que a oração não é um ritual mecânico, mas um relacionamento vivo com Deus. E todo relacionamento exige tempo, entrega e sinceridade. Não se trata de palavras bem escolhidas ou frases decoradas, mas de abrir o coração, de estar presente na conversa, de realmente querer se aproximar dele. Quando entendemos isso, percebemos que a oração não precisa ser algo complicado. Pelo contrário, ela deve ser natural, um reflexo do que há dentro de nós. Muitos se perguntam por que algumas orações parecem ser respondidas rapidamente, enquanto outras levam tempo ou parecem não ter resposta alguma. A verdade é que Deus não está limitado pelo nosso entendimento. Ele responde de acordo com o que sabe ser o melhor, e nem sempre isso corresponde ao que queremos naquele momento. Se recebêssemos tudo o que pedimos exatamente como pedimos, correríamos o risco de nos afastar do que realmente importa. Quantas vezes você já desejou algo com tanta intensidade, mas depois percebeu que aquilo não era o melhor para você? Deus nos vê por completo. Ele conhece nosso passado, presente e futuro. Por isso, suas respostas são sempre baseadas em um amor que vai além do que conseguimos compreender. Ele nunca nos dá menos do que precisamos e nunca nos concede algo que pode nos destruir. E é por isso que, mesmo quando parece que Ele não está nos ouvindo, podemos ter certeza de que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando tudo no tempo certo. Outro ponto essencial que C.S. Lewis nos ensina sobre a oração é que ela não deve ser vista apenas como um meio de pedir coisas.
Sim, Deus nos convida a apresentar nossas necessidades a Ele. Mas se toda a nossa conversa com Ele for baseada apenas em pedidos, nosso relacionamento se tornará superficial. Imagine uma amizade em que uma pessoa só procura a outra quando precisa de algo. Não seria um relacionamento verdadeiro, mas sim um interesse passageiro. Com Deus, não deve ser diferente. Precisamos aprender a orar não apenas para pedir, mas para agradecer, para adorar, para simplesmente estar na presença dEle. Quando nossa oração se expande para além dos pedidos, começamos a perceber que a comunhão com Deus é a maior bênção que podemos ter. E quando nos concentramos mais em quem Ele é do que apenas no que queremos dEle, nossa fé se fortalece. Nosso espírito se enche de paz e aprendemos a descansar verdadeiramente. A espera é um dos maiores desafios para aqueles que oram. O tempo de Deus é diferente do nosso, e isso pode gerar ansiedade. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, sinais visíveis. Mas Deus trabalha de maneira profunda, muitas vezes em áreas que nem conseguimos perceber. Talvez, enquanto esperamos por uma resposta, Ele esteja moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, nos ensinando a depender mais dEle. Se tudo fosse resolvido no instante em que pedimos, nunca aprenderíamos a confiar, nunca exercitaríamos a paciência, nunca entenderíamos que a oração é mais do que um meio de obter algo. É um caminho de transformação interior. Quantas vezes você já pediu algo a Deus e no processo de espera percebeu que mudou completamente? O tempo de espera não é um tempo perdido, mas um tempo de crescimento. E quando finalmente a resposta chega, ela vem no momento exato, do jeito certo, sem erros, sem falhas. C.S. Lewis nos mostra que a oração não deve ser medida apenas pelo que acontece externamente, mas pelo que acontece dentro de nós. Às vezes, Deus responde mudando a situação ao nosso redor, mas muitas vezes Ele responde mudando o nosso próprio coração. E isso é ainda mais valioso, porque quando somos transformados por dentro, começamos a ver tudo de maneira diferente. Passamos a confiar mais, a ter mais paz, a entender que Deus está sempre no controle. A oração não é um meio de dobrar a vontade de Deus à nossa, mas de alinhar o nosso coração ao dele. Isso significa que quanto mais oramos, mais aprendemos a desejar o que Ele deseja, a enxergar as coisas da maneira certa. E essa é a verdadeira vitória. Não apenas receber o que queremos, mas nos tornarmos pessoas diferentes, mais próximas de Deus, mais parecidas com Cristo. Se você sentiu a voz de Deus falando com você através desse vídeo, não deixe isso passar. Se inscreva agora no canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Quem chegou até aqui, comente: eu ouvi Deus falando comigo, para que possamos ver quantas pessoas foram tocadas por essa palavra. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E agora, não saia ainda. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo aqui do lado esquerdo da tela. Tenho certeza de que Deus ainda tem algo especial para te revelar. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.